Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sabe, em algum momento da vida, a alma pode se sentir pesada, abatida. É um sentimento que quase todo mundo conhece. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo no que as Escrituras dizem sobre essa condição. E o mais importante, qual é o caminho que a própria Bíblia aponta para a restauração e para a paz. Vamos lá? E a gente já começa com essa pergunta poderosa do Salmo 42, uma pergunta que ecoa através dos séculos, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Fazer essa pergunta não é, de jeito nenhum, um sinal de falta de fé. Pelo contrário, é o começo de um diálogo muito sincero com Deus. É o ponto de partida perfeito para a nossa conversa de hoje. Bom, para começar, a gente precisa fazer uma distinção que é crucial. A Bíblia mostra que existe uma grande diferença entre a tristeza, que é uma emoção humana normal, e um estado bem mais profundo, que é a alma abatida, a depressão espiritual. Entender isso é o primeiro passo de todos. Olha só que interessante, a tristeza que a gente vê em personagens bíblicos como Jeremias ou até no próprio Jesus é uma reação natural a uma perda. Ela dói, claro, mas ela é passageira e muitas vezes ela pode até nos aproximar de Deus. Agora, a depressão espiritual, aí a conversa é outra. É um verdadeiro colapso por dentro, sabe? Uma perda de propósito, de esperança, que acaba criando uma desconexão total com Deus. É um abismo que se abre. Ok, se a alma abatida é essa desconexão toda, a pergunta que fica é: o que causa essa fratura na alma? As Escrituras são muito claras sobre quais são as raízes que podem nos levar a esse estado. Vamos dar uma olhada nelas. As Escrituras apontam para 4 causas principais. Primeiro, a falta de fé. Aquela dúvida sobre o cuidado de Deus que Tiago capítulo 1, versículo 8 chama de coração dobre. Segundo, a culpa não confessada. É um peso que vai corroendo a alma por dentro. Terceiro, o isolamento. Se isolar nos deixa muito vulneráveis, como diz lá em Eclesiastes 4:10. E por último, a ignorância da palavra de Deus que, segundo Oséias 4:6, leva o povo à destruição por falta de conhecimento, por falta de esperança. E essa citação do Salmo 32, ela é de arrepiar. Ela mostra de uma forma muito forte o peso da culpa não confessada. Davi descreve uma dor física, sabe? Como se os ossos estivessem envelhecendo por causa de um fardo espiritual. É uma imagem muito poderosa do impacto que o pecado escondido tem no nosso ser por inteiro. A teoria nos dá um mapa, né? Mas são as histórias que mostram o caminho de verdade. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas reais, de carne e osso, que enfrentaram o desespero. Vamos ver o que a jornada deles, de queda e restauração, pode nos ensinar hoje. Vamos começar com Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, logo depois da maior vitória da vida dele, lá no Monte Carmelo, ele foge de Jezabel e simplesmente desaba. Esgotado física e emocionalmente, ele senta debaixo de uma árvore e pede para morrer. Pensa só, um dos maiores profetas da história no fundo do poço. Mas e como Deus responde a isso? Ele não dá uma bronca em Elias, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele o alimenta, ele dá descanso e depois aponta uma nova missão. Isso nos revela algo universal. O esgotamento físico e emocional abre portas para a vulnerabilidade espiritual. E a restauração de Deus muitas vezes vem com cuidado prático e um propósito renovado. O nosso próximo exemplo é o rei Davi. Lá nos Salmos 32 e 51, ele descreve de forma muito visceral o peso da culpa não confessada, a alma seca, os ossos envelhecendo. A grande virada na história dele não foi encontrar uma desculpa, mas sim encontrar coragem para uma confissão brutalmente honesta. A história de Davi nos ensina algo muito poderoso. A confissão não é só um ritual, é um ato de cura. Ao trazer o pecado para a luz, diante de Deus, Davi não encontrou só o perdão, mas a restauração da sua paz, do seu espírito. Agora, em total contraste com Davi, a gente tem Saul. Como a gente lê lá em 1 Samuel, Saul também pecou, mas a reação dele foi o oposto. Ele deu desculpas, culpou os outros e nunca mostrou um arrependimento genuíno. E o resultado? A presença de Deus se retirou da vida dele. A lição que fica de Saul é um alerta bem sério. A rebeldia, o orgulho, essa recusa em aceitar a correção, isso leva a um vazio espiritual terrível. A depressão de Saul foi a consequência direta de um coração que se endureceu contra Deus. E tudo isso nos leva a este versículo que é fundamental, lá de 2 Coríntios. Ele é um verdadeiro divisor de águas na nossa análise.
porque ele mostra que a mesma dor pode levar a dois destinos completamente diferentes. Tudo depende da resposta do coração. Aqui a gente vê essa bifurcação bem detalhada. A tristeza segundo Deus, que foi a que Davi sentiu, leva ao arrependimento e se torna o ponto de partida para a cura. Do outro lado, a tristeza do mundo, como a de Saul, só leva ao desespero, a mais culpa e, no fim das contas, a morte espiritual. Pois é, a gente já definiu o problema, já vimos as causas, exemplos, agora vem a parte mais importante. Qual é o caminho para a cura? A Bíblia não só diagnostica, ela também prescreve o remédio. Vamos ver os passos práticos para a restauração da alma. São 6 passos bem práticos, e todos eles baseados nas Escrituras. Primeiro, buscar ativamente a presença de Deus. Segundo, confessar e, muito importante, abandonar o pecado, como Provérbios 28:13 nos ensina. Terceiro passo, meditar na palavra de Deus, todo dia. Quarto, guardar os mandamentos porque a obediência traz paz. Quinto, não se isolar. Cultivar a comunhão com os irmãos é essencial. E o sexto, focar a mente naquilo que é do alto, como Paulo instrui lá em Filipenses 4:8. Depois de percorrer esse caminho, esses passos práticos, a gente chega ao destino. E qual é a promessa final para uma alma que se volta para Deus buscando a cura? Olha, a mensagem central de toda essa nossa conversa é essa. O abatimento espiritual é um sintoma da distância de Deus. Simples assim. Portanto, a cura de verdade e a cura que dura não está numa fórmula mágica, mas num movimento de retorno. É se voltar para o Criador, em confissão, em obediência e, acima de tudo, em confiança. E a nossa jornada termina com essa promessa simplesmente incrível de Isaías 26, versículo 3. A paz perfeita não é a ausência de problemas, não. É a presença de Deus bem no meio da tempestade, sustentando uma mente que confia nele. Essa é a verdadeira conclusão da restauração da alma. Bom, eu espero de coração que esta análise tenha sido útil. Se foi, fica o convite, se inscreva no canal para mais estudos como este e para explorar os outros conteúdos que a gente já tem por aqui. Um grande abraço e até a próxima.